Eu estudo no Colégio Propedêutico e estou aqui para entrevistar o professor e artista plástico Florival Oliveira. Como o senhor descobriu que tinha dom para o mundo da arte? Isso acontece na minha tenra idade, né? Acredito com uns 3 anos de idade eu já despertava, já tinha assim um comportamento, uma atitude, né? De alguma coisa diferente nas relações com o espaço, com as coisas, né? O meu olhar, aquela de você observar e você querer experimentar, né? Então, essas coisas acontecem desde pequeno, né? E isso vem somando no tempo, né? Quer dizer, essa soma de aprendizado desabrocha em determinado momento. E aí você começa a construir, você começa a pensar, você começa a de fato agir como artista, né? Então, o que eu digo para você é que essa realidade surge, né, em um determinado tempo, não há uma explicação, pode ser até genética isso, porque dentro da família existe várias pessoas que gostam da arte e que expressam como artista. Eu posso afirmar que como pai tenho essa pessoa que foi uma pessoa assim, que teve essa curiosidade, essa experiência, era uma artista de fato. Existem pontos negativos em relação ao mercado de trabalho? Para a arte existem 2 questões primordiais. Uma é a arte enquanto expressão, né, de uma referência cultural. A outra é a arte como mercado, né? Bom, o artista não tem um compromisso com o mercado. O artista ele tem um compromisso com a arte. Ele tem compromisso com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele realiza. O mercado, ela surge, e não necessariamente ela surge, por acaso acontece, né? Quando alguém vê que o trabalho que você desenvolve é um trabalho que é do gosto de uma grande quantidade de pessoas e que o mercado diz, bom, eu vou investir no artista porque eu vendo aquele produto. E isso acontece não só com artes plásticas, acontece com a música, acontece com o teatro, acontece com o cinema, com as artes plásticas, com a literatura, né? O quanto é difícil vender um livro, o quanto é fácil vender um livro. Depende do leitor, depende da vontade dele, do entendimento, depende da formação, do referencial cultural, assim como o artista plástico, né? Muitas vezes o artista é um artista popular que vende em quantidade, porque tem uma grande maioria de pessoas que gostam, mas tem aquele outro artista que não, que ele é mais um artista de vanguarda, é um artista que desenvolve uma pesquisa, e esse não tem por que estar preocupado com o mercado. Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que para o artista o mercado é algo, né, que extrapola, vamos dizer assim, esse limite da realidade que ele tem com a arte. O mercado é uma questão à parte. Agora, se o artista é beneficiado pelo mercado, já é uma outra questão, né? O mercado é difícil realmente. Você, como artista, viver da arte dentro do contexto nosso é difícil, certo? É muita luta, é muita batalha e às vezes um pouco de sorte também. E como todo artista provém de uma grande inspiração, a gente queria saber de como o senhor consegue obter tanta iniciativa para produzir obras tão magníficas. Aquilo que eu falei no início, né? Que a gente vive um meio e que esse meio tem uma série de informações e que essas informações, ao serem despertadas, percebe-se o valor que tem e que é como se fossem as ferramentas de trabalho que você tem para, né? Então, o fato de eu ter estudado arte, né, de eu ter entrado numa escola, né, facilita, porque você passa a conhecer o universo da arte, a história da arte, a teoria da arte, toda a problemática da arte, todos os fundamentos da arte, né? Então, isso facilita e muito, porque no momento em que eu estou a construir um trabalho, eu não estou construindo simplesmente por construir, eu tenho que ter um referencial para que eu possa dotar ele de uma conceituação, entende? Então,
eu vejo o meu trabalho hoje dentro de um referencial conceitual que seria um princípio do neoconstrutivo, vamos dizer assim. Né? Então, o que é o neoconstrutivo para que eu possa construir o meu trabalho? Lógico que de início você tem um apanhado de coisas, um universo imenso de coisas que você vomita, você bota para fora, através do desenho, através da pintura, através da gravura, através da escultura, através de todos os processos técnicos que existem. Né? A partir daí, há uma depuração e passa a existir, né, a construção de um pensamento plástico, a construção de um pensamento visual. Né? E isso depois, né, que você descarrega toda aquela gama de informações que você acumula. Então, é quando você começa a lapidar, quando você entra no processo de amadurecimento, quando você passa a ter condições de fato de realizar sem muito ter que pensar, porque o pensamento já é aquilo que você retira do trabalho que você realiza. Então o trabalho obriga você a pensar, não é você que pensa o trabalho, é o trabalho que faz você pensar. Então a primeira ação que eu tenho com um objeto, certo? Determino ele para começar o trabalho. Nesse momento ele passa a dizer para você o que é que você tem que fazer com ele. Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma meia-lua, que é uma espiral. Então, eu tenho uma meia-lua e através da leitura que eu faço dessa peça que é uma meia-lua, eu vou construir a arte. Então, esse referencial está dentro de uma realidade que é sígnica, que é simbólica, que é conceitual, que é lúdica e que tem a ver com o meio de onde você sai, de onde você se forma, de onde você adquire como base de formação da sua vida, da sua existência. Né? Então eu posso dizer que a arte que eu faço tem muito a ver com o que é aqui, a nossa região, não digo só Riachão, porque vem de um referencial que é a cultura, que é uma cultura traduzida por uma economia, né? Por uma referência que é cultural, né? Por uma organização social, né? Por uma relação entre todos, né? E que isso traduz no gesto, na expressão, no som, na luminosidade, na forma, na escrita, na caligrafia, na gravura, na pintura, na escultura. Aí entra pela dança, pela música, e é isso. Então eu posso dizer que o que eu tenho feito tem muito a ver com o que existe aqui e que são referências, vamos dizer assim, de uma concepção imaterial, certo? Porque é a história de uma cultura que se fez aqui, que é a cultura do boi, que é a cultura do vaqueiro, que é a cultura, né, forjada entre o negro, o índio, o branco, né? Enfim, e aí entre as religiões que trazem, entre aquilo que tem como expressão do trabalho, do movimento, da dança, das oficinas, do labor técnico, da artesania. Então toda a arte vem a partir daí, mas também tem uma outra relação que é o mundo contemporâneo, o mundo que você vive. Né? Então, esse mundo que eu vivo hoje, o nosso mundo, não é o mundo dos nossos bisavós, tataravós, né? Não é, totalmente diferente. Mas não quer dizer que a gente não traz esse referencial para o tempo contemporâneo. Então, o que existe aqui é uma ferramenta, uma máquina de filmar, mas poderia ser uma máquina manual, analógica, ou poderia ser uma gravura, né? Então, existiram aqueles artistas que fizeram a gravura como forma de gravar as passagens do tempo, as passagens de
de realidades vividas, né? Hoje se usa o vídeo, se usa o digital, se usa o computador, se usa a internet, né? Enfim, o analógico já está dentro de uma realidade que é a modernidade. Nós estamos dentro de um contexto de contemporaneidade, né? Onde tem como princípio